Olá, meus queridos amigos. Num dos outros vídeos eu já falei do Smart Home, né? O que nós podemos esperar no futuro. E recebi muitos comentários a respeito. E foi bem interessante porque muitos têm instalado já o Smart Home, a Alexia faz parte, né? E aí vocês veem como nós estamos perdidos, né? Recebi muitos comentários onde as pessoas disseram que sim, nós estamos sendo vigiados e ao mesmo momento falaram que tem a Alexia instalada. E esse é o grande problema que, na verdade, nós temos a tecnologia, o avanço na tecnologia, que faz com que a nossa vida, em parte, se torna mais agradável, né? Mas juntamente com isso também vem o perigo, certo? E isso depende da gente, como a gente agora vai agir no futuro. Se a gente vai deixar acontecer isso simplesmente assim e aceita tudo numa boa. Muitas pessoas acham assim que nós já estamos perdidos, que não tem mais volta. Eu não quero voltar, gente. Mas eu quero dar um fim nessa extensão, né? Estender sim, mas até um certo ponto, né? E eu acho que sim, que a gente tem muita chance. O pessoal acha que não tem, mas no passado também se mostrou que basta 3 a 5% da população dar uma reviravolta em muita coisa. E por isso eu tenho muita confiança. Eu uso também a tecnologia, porque sem ela eu não consigo chegar até você, né? Então nós temos até que ponto a tecnologia ajuda a gente, é boa, e a partir de quando ela interfere tanto na minha vida que faz mal para mim, né? Esse é o grande obstáculo que nós estamos tendo pela frente. Escutam só. Tecnocracia e cidades inteligentes. Presos ao ar livre. O conceito de crescimento inteligente gerou uma pletora de derivados, tais como cidade inteligente, telefone inteligente, rede inteligente, casa inteligente, ruas inteligentes, carros inteligentes, aparelhos inteligentes, etc. Basicamente, o termo inteligente significa qualquer coisa que esteja equipado com tecnologia para controlar o objetivo ao qual se refere. Os planejadores urbanos tradicionais tentam construir cidades funcionais, que funcionam para as pessoas. Enquanto os planejadores urbanos inteligentes constroem cidades funcionais que são projetadas para controlar as pessoas. As cidades não possuem recursos físicos como agricultura, minerais, madeira, etc. Ao contrário, é nas áreas rurais do mundo que tais recursos são encontrados e desenvolvidos. Para se preparar para a aquisição de grandes áreas rurais, os tecnocratas desenvolveram duas estratégias coordenadas. Primeiro, trazer pessoas do campo para as cidades. E segundo, mantê-las lá. Existem 2,22 bilhões de hectares de terra nos Estados Unidos. O governo federal possui cerca de 650 milhões de hectares, o que representa mais de 28% do total da massa terrestre. A maioria das terras federais está nos estados do oeste, que são ricos em recursos naturais.
A Constituição dos Estados Unidos não prevê a propriedade abrangente da terra federal. Mas isso não impediu ao governo de expandir cada vez mais sua carteira. Proponentes da propriedade federal invocam a justificação de que essas terras pertencem ao povo americano, mas a realidade, grande parte da propriedade federal é completamente inacessível ao público. Olha lá o trem, ao público. Com quase, atenção gente, atenção, peço atenção se vocês ainda estiverem no vídeo, né? Muitos caem fora, né? Mas tem aqueles uns que ficam e assistem até o final. E para eles que eu faço esses vídeos. Para eles, principalmente, a essas pessoas, eu sou tão grato para dar tanto valor ao nosso trabalho, ao meu tempo que eu gasto da minha vida. Minha vida única, né, gente? Que eu gasto para vocês. Agradeço do coração. Com quase 269 mil acres, equivalente a 108.900 hectares, em 2021, Bill Gates manteve a sua posição como o maior proprietário privado de terras agrícolas dos Estados Unidos. Então, existe uma diferença em terras em geral ou terras agrícolas. Terras gerais, né? Pode ser montanha, pode ser tudo, né? Pode ser terra que não se usa, deserto, sei lá, né? Mas terra agrícola é a mais valiosa, né? Sobre a qual a gente pode ter mais influência. E o maior é o nosso querido amigo Bill Gates, né? Com mais de 108 mil hectares. Dados do final de 2021, início de 2022. Se esse ano o número aumentou ainda, eu calculo. Na China, onde a tecnocracia governa, a política de apropriação de terras é ainda mais direta. Em 2014, por exemplo, a China revelou um plano para despejar 250 milhões de agricultores de suas terras até 2026 e relocalizá-los para megacities que já haviam sido construídos, mas que estavam vazios. Tudo segue um plano, né, gente? E não só aqui ou ali, não, gente, no mundo, né? Os terrenos agrícolas desocupados serão consolidados em grandes fazendas fábricas, administradas pelas mais recentes tecnologias, como robôs agrícolas e tratores automatizados. Alegadamente, os agricultores que se recusam a sair são tratados de forma diferente, né? Lembrando que agora vem, gente, agora vem. Lembrando que nós temos, sobre o qual eu também já conversei para vocês, né? O governo holandês planejando de comprar, né? Com valor superior as terras de 3 mil colonos na Holanda. Vocês estão percebendo uma coisa com outra, né? Encaixa, né? Direitinho. Fazem de forma diferente, agem de forma diferente, mas na verdade, segue o mesmo caminho. Estão percebendo? Uma vez deslocados para cidades selecionadas pelo governo, esses agricultores serão apanhados em uma máquina de engenharia social que os monitorará constantemente ou rastreará, lhes atribuirá pontos sociais para limitar seu acesso a privilégios, etc. Eles nunca recuperarão recursos ou mobilidade suficiente para deixar sua cidade designadas. Em outras palavras, ficarão presos, gente. Presos ao ar livre. Em todo o mundo, há várias características comuns das cidades inteligentes. Monitorar pessoas usando varreduras faciais
biométricas, rastreamento geográfico, dados financeiros, mídia social, etc. Uma população que é monitorada pode ser facilmente controlada. Vocês estão percebendo o que acontece? Você que viaja muito, passando pelo aeroporto, estão vendo como certas coisas estão sendo instaladas? Transporte. Forçar as pessoas a sair de seus veículos particulares. O que acontece aqui na Alemanha? Vocês estão percebendo? E usar o transporte público, como scooters, bicicletas, ônibus, trens, etc, etc. Sem transporte privado, eles estão vinculados à cidade e não à área rural. E aqui também é a mesma coisa, gente. Aqui também é a mesma coisa. Se você vive na área rural, sem carro, é difícil. E o que eles tentam? De várias formas, tirar a vontade da gente de ter um carro privado. Altos preços de gasolina, né? Imposto vai aumentando, exigindo que você use carros movidos à eletricidade, né? Sabendo que a infraestrutura a gente não tem. E assim adiante, né? Fazer com que as pessoas percam a vontade. Né? Preços dos carros também cada vez mais altos. Inflação, que faz do seu rendimento cada vez menos. E assim adiante, passo a passo, eles vão tirando a vontade, eles incentivando você. A palavra-chave é incentivar. Dados, coletar dados em tempo real da internet de tudo. É uma extensão do conceito da internet das coisas para os seres humanos, chamado IoE. Controle. A engenharia social está sempre na vanguarda das considerações para o desenvolvimento de cidades inteligentes. Entretanto, ao contrário dos representantes políticos eleitos, os engenheiros sociais são sempre tecnocratas autoproclamados, que decidem o que os cidadãos devem ou não fazer, para onde devem ou não ir, com quem devem ou não devem se associar, etc, etc, pp. Tudo isso nós já vivemos. Nós já vivemos isso. 2020, 2021. Vocês estão percebendo? A iniciativa Smart Região na área de Phoenix, Estados Unidos, é um programa piloto para testar quanta soberania pode ser tirada das cidades membros sem causar uma revolta em massa de cidadãos sem direito a voto. Sem funcionários eleitos, o chamado Iniciativa Smart Região busca o domínio sobre 22 cidades e 4,2 milhões de pessoas para... Olha o trem, gente! Para ditar a implementação... Olha, trem comprido, né, gente? Trem comprido. Para ditar a implementação uniforme de políticas e tecnologias de cidades inteligentes. Se for bem sucedido, esse projeto piloto provavelmente será expandido por todo o país para permitir a rápida instalação de tecnologias de cidades inteligentes, incluindo torres de pequenas células 5G, iluminação de rua inteligente com câmeras, gente, sensores e dispositivos de escuta. Tecnologia de rua inteligente para veículos autônomos. Tecnologia de coleta de dados e assim por adiante. Nós estamos vivendo um momento importantíssimo
para a humanidade. Se isso realmente tem chance de 100% ser implementado, eu acredito que ainda depende da gente, né? Muitos dizem que nós já perdemos. Esse é o objetivo. O objetivo é mostrar para você que você deve pensar que você já perdeu, né? Esquecendo que nós temos muita força, né? Mas é mais um pensamento implementado em você, que você acha, com tudo isso eu tô... Não, gente, nós temos força sim. No passado se mostrou e agora depende novamente da gente. Se a gente deixa isso acontecer, se simplesmente aceita tudo e diz: ah, uma maravilha, não tem problema, ah, eu não preciso esconder nada, ah, eu posso entregar os meus dados de mão aberta. Depende da gente. Depende da gente. Nós temos muito poder. Nunca esquecem disso, gente. Forte abraço e mão no coração. Juntos somos mais fortes. Nunca esquecem disso. Até mais.